gostaria de compartilhar uma palavra com vocês no devocional de hoje, que se encontra aqui em Filipenses capítulo 2, no versículo 5 ao 8, que diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. É interessante quando Paulo fala de Jesus que, quando ele veio à terra, ele deixou toda a sua glória e se humilhou ao ponto de ser como nós, ser um homem, né? E é interessante que Jesus, ele se esvaziou-se, sabe? E é isso que ele nos mostra a ser. Ele é o exemplo de uma obediência a Deus. E o que eu quero falar a vocês é justamente sobre isso, que Jesus, ele é o nosso exemplo. E como exemplo, ele se esvaziou das suas vontades, se esvaziou da sua glória. E da mesma forma, nós que queremos ser como ele, devemos fazer. Não tem como nós queremos ser cheios de Deus, nós queremos ouvir Deus, nós queremos ser como Jesus se nós não deixarmos as nossas vontades, se nós não deixarmos tudo para trás, sabe? Tudo aquilo que o nosso eu, o nosso ego. E o Senhor nos convida a isso, a nos esvaziarmos das nossas vontades, sabe? É isso que eu quero dizer para você, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha uma comunhão com Deus, para que você venha, sabe, conhecê-lo dia após dia. É tempo de nós nos esvaziarmos, sabe? Estamos passando por momentos tão assim complicados, né? E tantas pessoas procuram outras soluções, procuram ouvir tantas vozes, mas existe uma voz, que é a voz de Deus, e é essa voz que precisamos ouvir, mas para que nós venhamos obedecer essa voz, precisamos nos despir de nós mesmos, sabe? E nos humilharmos diante da presença de Deus e buscar o Espírito Santo para que nós venhamos ser cheios dele e nos aproximarmos mais dele, sabe? É interessante que Paulo, ele foi um homem como nós, sabe? E que ele deixou tantas coisas e viveu intensamente o Evangelho de Jesus. Ele sabe, aí tanto que ele fala na palavra de Deus que a morte para ele era lucro, porque a morte iria aproximar ele de Deus. Sabe, que nós não venhamos temer a morte, sabe, que nós não venhamos temer nada, sabe, porque lá em Romanos fala justamente sobre isso, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então que você venha mergulhar cada dia mais na palavra de Deus e que você venha se humilhar diante da presença dele e que você venha ter uma experiência maravilhosa com Deus na sua casa, sabe, com a sua família. E eu creio que esse tempo vai passar e que nós venhamos estar com os nossos pés firmados na rocha que é Jesus. Que nós venhamos estar enraizados na sua palavra, enraizados na sua presença e que nada possa nos tirar do amor dele, que nada possa nos tirar da presença dele. Amém? Que Deus abençoe. Amém.